Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje a gente começa a nossa aula de língua portuguesa. O título aqui está Classes Gramaticais e eu vou basicamente te explicar o motivo de começarmos por esta aula. Quando a gente pensa em língua portuguesa, num primeiro momento, ao praticar dentro de um cursinho, é muito comum o aluno pensar que existe uma divisão, porque na escola, às vezes, existe essa divisão. Tem um professor de gramática, um professor de interpretação e um professor de redação, quando, na verdade, não precisa fazer isso, pois na língua portuguesa está tudo interligado. Eu só faço uma análise textual se antes eu fizer uma análise gramatical. E uma redação, por exemplo, nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Pega qualquer tipo de texto para ler. O que você vai querer? Entendê-lo, é claro. Então você vai fazer perguntas. Se for um texto narrativo, você vai fazer as famosas 4 perguntinhas do texto narrativo. Quando aconteceu? Onde aconteceu? Quem participou? Como foi? E se você tiver de produzir um texto narrativo? Ora, você vai responder as famosas 4 perguntinhas do texto narrativo. Quando, onde, como e quem. Tem que fazer isso. Ah, Sidney, mas hoje em dia, nas provas de concursos públicos, eles cobram muito a dissertação. Muito. Ué, o que você procura num texto dissertativo? O porquê e o para quê das coisas. Então, quando você produz um texto dissertativo, você tem de responder o porquê e o para quê das coisas. Então, em língua portuguesa, tudo estará interligado. E adivinha, qual é a matéria que mais cai nas provas de concursos públicos? Independentemente da banca. Às vezes, nós pensamos que o que cai muito é a interpretação. E isso é um ledo engano. Até porque, na hora em que a gente pensa numa análise textual, existe o que a gente chama de compreensão e de interpretação. E o que na maioria das vezes cai é a compreensão. Agora, de forma geral, o que cai muito em prova em língua portuguesa é a análise sintática. E sabe por quê? Porque na escola nós aprendemos assim, mas a análise, na verdade, é morfossintática. É muito comum um avaliador colocar um termo com preposição e pedir a função sintática, pois ele sabe que o aluno vai responder objeto indireto, quando, na verdade, não tem como olhar para um cara e destacar e classificar isoladamente. Eu preciso ver a quem esse cara está ligado morfologicamente, a quem esse cara está ligado gramaticalmente, para aí sim conseguir classificar sintaticamente. Exemplo, sempre quando aparece um termo preposicionado, existem 2 opções, objeto indireto e complemento nominal. Ora, por quê? Porque os 2 têm preposições. Mas se o aluno entender que o objeto indireto está ligado a um verbo, e detalhe, não é qualquer verbo, é um verbo transitivo indireto, e que o complemento nominal está ligado a um nome, não já facilitou a minha vida? Já facilitou a minha vida. Então esse foi o primeiro bate-papo. Segundo bate-papo que eu vou fazer aqui com vocês é em relação à importância da minha disciplina. Não é aquele papo que todo professor faz para a sua matéria, não. Hoje, mais do que nunca, a língua portuguesa faz toda a diferença na aprovação do teu concurso. Toda a diferença. Se você domina bem a língua portuguesa, você está muito próximo da aprovação. Se você não domina, você está muito distante. Até porque você vai ter a prova de língua portuguesa, pode ser que tenha uma produção textual e mesmo que não tenha, existem as outras disciplinas. Ué, mas as outras disciplinas são as outras disciplinas, Sidney? Vou citar um exemplo que aconteceu recentemente numa prova de TRT. Um professor famoso de Direito do Trabalho fazendo uma live, corrigindo uma questão. Ele errou uma questão. Óbvio que depois ele se retratou, mas ele errou uma questão no dia. E não foi por falta de conhecimento jurídico, foi por falta de conhecimento linguístico. Apareceu uma conjunção concessiva, que obviamente indica a oposição, e ele encarou aquela oposição como uma adversativa. E existe a diferença da adversativa para a concessiva. A adversativa enfatiza, a concessiva minimiza.
Ele não conseguiu perceber isso e acabou errando a questão. Então, várias questões de direito são resolvidas apenas pela interpretação do enunciado, apenas por um conhecimento linguístico. E uma conjunção, por exemplo, pode fazer toda a diferença. Então, é muito importante estudar a língua portuguesa. Eu tenho um amigo que é de direito e ele diz que numa prova de 100 questões, em que tenham apenas 30 questões de língua portuguesa, na verdade, a língua portuguesa está nas 100 questões. Pois se você não entendeu o enunciado, você não responde nenhuma questão de nenhuma outra disciplina. Então, é muito importante. E como é tão importante, antes de falar propriamente da classe gramatical, agora é o nosso terceiro bate-papo. Eu vou fazer um apanhado geral da língua portuguesa. O que você vai estudar no seu edital? E detalhe, não é só especificamente no seu edital, é para qualquer edital, pois a gente tem o hábito de pensar que muda muito de um edital para outro em relação àquilo que é cobrado. Não muda, não. Às vezes você vê um edital de língua portuguesa enorme, várias coisas descritas ali, e o outro está pequenininho. Mas no outro o cara botou morfologia, semântica e sintaxe, ou seja, ele já está cobrando praticamente tudo que tem na língua portuguesa. Então a gente vai começar a entender isso. Entender que você olha no enunciado uma coisa que foi colocada lá no edital. E quando você vem para a aula aqui, óbvio que a gente está trabalhando aquilo que está no edital, até porque não tem para onde fugir. Em língua portuguesa, nós somos obrigados a trabalhar tudo. Ah, mas professor, lá no edital eu vi assim, ó, enunciações perspectivas de enunciações, intencionalidade discursiva. E aí na aula o professor falou intenção do autor. É a mesma coisa. Então, existem várias nomenclaturas para o mesmo elemento. Eu aqui vou te alertar em alguns aspectos para você ficar ligado, beleza? Então, vamos lá. Para início de conversa, quando a gente pensa na gramática como um todo, nós pensamos em 5 campos de estudo. São 5 modalidades que vão trabalhar toda a língua portuguesa. Os 5 campos são estes, ó: o campo do som, o campo da forma, o campo do estilo, o campo do significado e o campo do relacionamento. É isso aqui que a gente estuda na língua portuguesa. Mas quando eu falo em som, o que vem à sua cabeça em relação ao estudo da língua portuguesa? A primeira coisa que vem é o fonema. O que é o fonema? O fonema é a representação sonora de uma letra. É representação sonora. E quem é que estuda isso? É a fonética. Então, nós acabamos de definir que a fonética é a modalidade da língua portuguesa responsável por estudar o campo do som. Como isso cai em prova? Através de 2 formas. A primeira é muito simples. O camarada vai trabalhar, respectivamente, o número de letras e fonemas numa determinada palavra. Aí ele pega uma palavra como a palavra árvore. Reparem isso. E vai perguntar quantas letras e quantos fonemas tem respectivamente. Eu sei que é uma bobeira o que eu vou falar aqui, mas é importante. Quando o cara coloca respectivamente, isso significa que você precisa seguir a ordem. Então, se ele colocou letras e fonemas, primeiro você precisa avaliar as letras, para depois avaliar os fonemas. E quando a gente pensa em letras, numa questão como essa, é algo muito simples. Basta você se dar o trabalho de contar as letras. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, ó, eu tenho 6 letras. Ah, mas professor, alguém vai errar um negócio assim? Pior que erra. Pois na hora do concurso público é diferente.
Não é como fazer um exercício no cursinho ou como fazer um exercício em casa. Lá você está sob tensão, você está nervoso, então você perde o foco de atenção e acaba errando coisas simples, pois lá dentre as opções, nem sempre ele vai colocar 6 letras. Às vezes ele vai colocar 5 letras, 4 letras, 7 letras. Pô, só aí você já elimina a alternativa. Agora chegou o momento de pensar nos fonemas. Quando eu falo a palavra árvore, para eu perceber todos os sons numa questão, o ideal é que você pronuncie a palavra. Então, ó, árvore. E pode pronunciar em voz alta, para você escutar lá no dia. Ah, mas eu vou parecer maluco. Não importa, você vai acertar a questão. Ó, ar, você sente o som do A, o som do R. Vo, você sente o som do V e o som do O. Re, você sente o som do R e o som do E. Então, nós temos 6 letras e também temos 6 fonemas. Mas o cara do concurso público, ele é muito esperto. Nem sempre ele vai trabalhar assim. Na verdade, na maioria das vezes, ele vai colocar palavras em que estes processos sejam distintos, sejam diferentes. Então, ele vai colocar palavras como carro e táxi. E aí observem uma malícia. Quando eu coloco a palavra carro, eu tenho 5 letras. É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Mas será que eu tenho 6 fonemas? Perdão, 5 fonemas? Não, pois eu não falo carorô, eu falo carro. Então, esses 2 R's aqui têm um som de R forte. Então, apesar de termos 5 letras, nós temos 4 fonemas. E este processo possui um nome, que nós aprendemos muito bem na época da escola. O nome deste processo aqui, ó, é dígrafo. O que significa dígrafo? Di vem de 2, grafo vem de letra. Então, é quando eu tenho 2 letras e um único som. Isso é o dígrafo. Agora, olha a palavra táxi. Eu tenho 4 letras. 1, 2, 3, 4. 4 letras. Mas será que eu tenho 4 fonemas? Não, pois eu não falo taxi. Eu falo táxi, táxi, táxi. Então, o X aqui, ó, ele tem um som de KS. Então, apesar de termos 4 letras, nós temos 5 fonemas. E adivinha, esse processo também tem nome. O nome agora é dífono. Eu vejo, pelos meus alunos em turmas presenciais, que eles lembram muito bem aqui desse camarada, do dígrafo, mas eles não lembram tão bem em relação ao dífono. E o processo é basicamente o mesmo, pela etimologia, ó. Di vem de 2, só que fono vem de quê? Vem de som. Então, agora é quando eu tenho 2 sons e uma única letra. Então, a diferença básica, dígrafo, 2 letras e um único som. Dífono, 2 sons e uma única letra. Até aí, tudo bem? Viram como é muito simples, muito tranquilo. E qual é a segunda pegada? Qual é a segunda forma? Questão de acentuação gráfica. E aí você tem que estudar todas as regras, tem que ter uma aula só para isso, para saber como funciona a proparoxítona, a paroxítona, a oxítona e por aí vai. Beleza? Então vamos lá. Então aqui já definimos como funciona a fonética. Agora, nós vamos para a forma. Quando a gente pensa em forma na língua portuguesa, a gente pensa num camarada chamado morfema. E eu vou voltar ao início da aula. Lembra que no início da aula eu falei que a nossa análise textual só é feita depois de uma análise gramatical? Lembra que eu falei isso? Lembra? Então, tudo começa neste cara, no morfema. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. A menor unidade significativa de uma palavra. Isso significa que eu tenho a palavra e que ainda assim eu sou capaz de dividi-la em partes menores. Então, tudo começa nesse cara. E quem é que vai estudar isso daqui? Vai ser a morfologia.
Então, a morfologia é a modalidade da gramática responsável por estudar o campo da forma. Quando a gente fala em forma, nós falamos no processo de formação e estrutura das palavras e principalmente das classes gramaticais. Agora há pouco no início, eu acabei de mencionar que a nossa análise não é sintática, ela é morfossintática. Então, para eu classificar qualquer termo sintaticamente, eu preciso ver a quem ele está ligado gramaticalmente, morfologicamente. E o que isso significa? Que a classe gramatical é a base da língua portuguesa. Enquanto eu não souber identificar um substantivo, um adjetivo, um numeral, um pronome, uma conjunção, eu simplesmente não sei fazer nada em língua portuguesa. Agora, a partir do momento em que eu falo, opa, agora eu consigo, aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um adjetivo, aqui eu tenho um pronome, aí todo o resto fica muito fácil. E é exatamente por este fator que a aula 1, a primeira aula, é voltada para as classes gramaticais, pois vai te dar uma boa base para poder entender todo o resto. Ah, mas professor, eu passei a vida inteira estudando isso na escola, não aprendi até hoje. Sabe por quê? Porque as 10 classes estão em constante relação e na escola a gente não estuda assim. Na escola, nós estudamos de forma isolada. Então, você aprende primeiro o substantivo, que foi a primeira classe que nós aprendemos, depois o adjetivo, depois o artigo e por aí vai. Quando chega lá no final, você vai estudar o advérbio. Mas adivinha, você não lembra mais o que estudou sobre o substantivo. Fora que na escola, eles vão ficar trabalhando coisas que hoje para nós no concurso público são irrelevantes. E é por isso que você faz, por exemplo, um cursinho. Você tem necessidade de estudar tudo que está dentro da gramática? Não, você tem necessidade de estudar aquilo que de fato cai na prova. Só que agora, eu vou dizer uma coisa importante. Não só para a língua portuguesa, mas para qualquer outra disciplina. Nós temos a mania, aqui no Brasil, de sermos imediatistas. E aí você quer aprender o mais rápido possível. Então, você quer só macete. Ah, pô, mas o professor está tentando explicar a língua portuguesa, eu não quero fazer faculdade de letras, eu quero é macete. Isso não funciona hoje em dia no concurso público. O concurso público hoje é difícil. E para passar no concurso público, não adianta, por exemplo, só fazer um excelente cursinho de videoaula ou um excelente cursinho presencial. Não é assim, não. Você tem que se organizar em casa. Ah, mas minha vida é muito corrida. Não importa. Nem que seja meia horinha do seu dia, que você abra mão de pequenas coisas, como um WhatsApp ou então um Instagram, abriu mão daquilo por um momento e se dedicou ao estudo, aos pouquinhos você vai se condicionando até aumentar essa produção no estudo. Mas você tem que se organizar, tem que estudar todo dia. Deixa o domingo para descanso, por exemplo. Domingo é o dia da família. Mas estude de segunda a sábado. E aí, por exemplo, segunda, você coloca língua portuguesa. Aí toda segunda você vai estudar língua portuguesa. Aí hoje eu estudo classe gramatical, depois transitividade verbal, depois regência, e por aí vai. E aí quando chega lá no final, o que normalmente o aluno faz? Poxa, já vi tudo, estou tranquilo. Não. O que você tem que fazer? Você tem que voltar e estudar tudo de novo. Quanto mais vezes você visualizar aquele conteúdo, mais você vai massificar, mais você vai aprender. É muito comum um aluno falar assim para mim: Sidney, nunca aprendi crase. Aí eu pergunto: estudou quantas vezes? Uma. Pô, não aprendeu mesmo. Tem que estudar umas 15 vezes pelo menos. Concurso público não é para quem é super inteligente. Às vezes é até um tiro no pé, porque dá uma relaxada. Concurso público é para quem é chato, obstinado, persistente, para quem vai ver aquele conteúdo 10, 15, 20 vezes. E é assim que a gente passa. É assim que o professor aprende. Quando um professor fala aqui algum conteúdo, ele não estudou só uma vez. Estudou várias e várias vezes. E você, para aprender, tem que ser na mesma pegada. E no teu caso, ainda é um pouco mais difícil. Porque eu, por exemplo, trabalho no máximo gramática, interpretação e redação. Olha que eu ainda trabalho é muita coisa. Professor de Direito Constitucional, só trabalho Direito Constitucional. Professor de Informática, só trabalho em Informática. E você? Tem que estudar português, informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, um monte de coisas. Se você não se organizar para estudar,
não vai passar. E aí, existe um outro momento que é bem relevante. Desculpa até estar falando isso aqui agora, mas é bom a gente bater um papo logo no início. Você vai fazer o concurso e pode ser que você não passe, mas não se engane, valeu a pena. Porque com certeza você está mais bem preparado. Você não pode esmorecer e abandonar. Putz, estou abandonando agora porque eu não passei. Aí dá aquela desanimada, eu sei, é natural. Mas aí é que você diferencia os meninos dos lobos. É aí que você diferencia, porque se você continuar, no próximo você vai estar muito mais forte. Agora, se você desanimar e parar e deixar para estudar só quando abrir um edital, você já enferrujou. É igual malhação, é igual qualquer tipo de atividade. Então tem que ser constante, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso curso. Então hoje, sabe que a gente vai estudar muito a morfologia. Voltando aqui, a gente tem o estilo, que quem vai estudar é a estilística. Essa é a modalidade da língua portuguesa mais complexa, pois ela é o elo entre a gramática e a literatura. Então, tudo que tem de paralelismo, tudo que tem de figuras de linguagem, está aqui. Só que eu vou ser bem sincero com vocês. Só estudou estilística com qualidade a fundo quem fez uma excelente faculdade de letras ou uma excelente faculdade de direito quando for estudar oratória. Se você não fez isso, não é o teu caso, então. Agora, para que seria muito bom tentar estudar a estilística? Para um vestibular, que tenha bibliografia, em que o cara cobra a parte literária. Então você tem que saber o estilo do Machado de Assis, da Clarice Lispector, do Altran Dourado, do Guimarães Rosa, do Manuel Bandeira e por aí vai. No concurso público, infelizmente, eles não colocam bibliografia e a tendência não é uma tendência literária. Ele não quer saber o estilo do autor. A tendência é gramatical. E quando vai trabalhar algumas perspectivas enunciativas ali no texto, não é de forma tão aprofundada assim. É algo que a gente consegue perceber. Então, o que a gente faz? A gente pega essa estrutura que é necessária da estilística e joga para cá, para o campo do significado. E quando a gente pensa em significado, a gente pensa em ideia, a gente pensa em sentido, em conceito. Então, se eu penso em ideia, a primeira palavra que vem à minha mente é a palavra sema, e isso me remete à semântica. E por que eu falei sema? Porque sema significa ideia. A título de curiosidade, a palavra semáforo, levada ao pé da letra, significa isso aqui, Sema é ideia, foro é levar. Então a palavra semáforo significa levar uma ideia. Ora, que ideia? Simples. Se está verde, eu sigo. Se está amarelo, eu tenho atenção. E se está vermelho, eu paro. Até aí, tudo bem? Agora, a semântica é importante? Demasiadamente, porque ela está diretamente ligada ao processo de compreensão e interpretação dos textos, o que não é a mesma coisa. Quando o aluno pensa, ao olhar o edital, e geralmente é o primeiro tópico, que tem lá compreensão e interpretação, que ele simplesmente vai pegar um texto e responder questões sobre esse texto, ele já deu um tiro no pé. São coisas completamente distintas. Quando a gente pega compreensão, é aquilo que está dentro do texto. E quando a gente pega interpretação, é aquilo que vai além do texto. O comando é completamente diferente. Então vamos lá. Qual vai ser a minha postura no dia da prova? Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Minha prova tem redação? Vou dar várias possibilidades, porque você não faz só este concurso, você faz vários concursos. Então, minha prova tem redação. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Pensando na questão do tempo. É a redação. Mas professor, eu acho melhor deixar a redação lá para o final. Mas aí você para e pensa. Você tem normalmente numa prova de concurso público 4 horas e meia
para executar a prova. E você precisa marcar o cartão resposta e tem que ser com atenção, pois é um cartão nominal. Você não pode errar e falar assim, poxa, eu errei aqui, ó, fiscal. Tem como me dar um outro cartãozinho? Isso não existe. Então, tem que ser com muita atenção. Então, no mínimo, você tem que ter meia hora só para marcar o cartão. Então, você tem aí 4 horas de prova. Mas se você parar para pensar, você tem que ir lá assinar, você tem que botar o seu dedinho, fica o fiscal que está ali na frente toda hora, ó, já assinou o dedinho, alguém não botou não sei o quê, então fica tirando a tua atenção. Então, você vai ao banheiro, tem 3 horas e meia para fazer a prova. 3 horas e meia. Aparando as arestas de tempo. E aí você imagina, vai faltar tempo às vezes. É melhor fazer o quê? Tentar chutar uma questão ou tentar fazer um texto? É muito melhor chutar. No desespero, chuta, faz a técnica do chute. O que eu marquei mais? O que eu marquei menos? Aí olha, marquei menos a letra C. Então taca logo tudo a letra C e pronto, e vai adiante. Agora, um texto é difícil você fazer em 30 minutos. Até pode fazer, mas com defeitos. E é por isso que tem a folha de rascunho. Todo texto de primeira vem com defeitos. Não é só o seu. O meu, o do Bechara, de qualquer escritor, vem com defeitos. Os escritores escrevem 10, 15 vezes o mesmo texto para chegar próximo do que ele almeja de perfeição. E você ali no dia só faz uma vez e passa limpo. Então, se você fizer na folha definitiva, é um grande tiro no pé. Podem ter vários defeitos. Então, vai fazer na folha de rascunho. E depois você vai para a prova. Não vai passar limpo de cara. Por que você não vai passar limpo? Porque você ainda não conseguiu se distanciar ao ponto de enxergar os próprios erros. Então, você vai agora para a prova. E na hora da prova tem que ter esperteza também. Não é simplesmente pegar pela sequência que aparece na prova. A primeira matéria que aparece é a língua portuguesa. Vamos fazer a língua portuguesa. Se você domina outra disciplina mais que a língua portuguesa, faça outra. Não faça a primeira matéria que você não sabe. Pensando não só no tempo, mas na questão da autoestima. Imagina, você não domina tão bem... Muita gente reclama, né, de raciocínio lógico. Não domina tão bem raciocínio lógico. Você vai começar por raciocínio lógico? Não, porque você vai continuar não sabendo. E aí você vai errar a questão. E ao errar, você vai começar a pensar em várias coisas. Putz, deixei de curtir com a minha família, deixei de curtir com os meus amigos, investi tempo e dinheiro, putz, não está valendo a pena. E aquilo já acaba contigo. Você já perdeu a prova. Agora, imagina, detalhe, além de ter perdido no psicológico, tem outras coisas que você vai perder. Se você deixou lá para o final a matéria que você mais sabe, que teoricamente você gabaritaria, agora você pode errar. Agora inverte. Começa pela matéria que você mais sabe. Óbvio que você vai acertar. E você vai começar a perceber que está caindo exatamente aquilo que você estudou. Eu estudei isso, está caindo. Pô, valeu a pena. Deixei de ir para o churrascão, mas está caindo. E isso eleva a sua autoconfiança. E você ganha a prova. E se lá no final você precisar chutar alguma coisa, deixa para chutar a matéria que você menos sabe. E faz aquela técnica do chute que eu falei. Qual foi a opção que eu menos marquei? É essa que eu vou marcar em todas e pronto, e acabou. E aí, ó, eu ainda não falei de passar limpo. Agora, ao terminar a prova, você vai pedir para ir ao banheiro ou beber água. Ué, mas por quê? Você está há pelo menos 3 horas ali naquela posição, tenso, nervoso. Pô, teu trapézio aqui já está dolorido, tua lombar está dolorida. Vai dar uma volta, vai dar uma relaxada. E aí, quando você voltar, finalmente você vai passar limpo. E agora a técnica de passar limpo a redação é a mesma técnica para interpretação. Lembra que eu disse que a interpretação nada mais é do que uma redação ao contrário? Você vai pegar o texto e não vai fazer uma leitura mental. A leitura mental é extremamente dispersiva. Você vai fazer uma leitura em voz alta. Na redação, se você fizer a leitura mental, você não vai enxergar os próprios erros. A partir do momento que você começa a ler em voz alta, detalhe, não precisa atrapalhar ninguém, não precisa ser nesse tom de voz. Basta balbuciar. Isso obriga uma leitura mais devagar e mais atenta. Você, num primeiro momento, vai começar a perceber que repetiu várias vezes o mesmo termo. Na fala, eu posso repetir várias vezes o mesmo termo na fala, pois ninguém estranha. Mas na escrita, se eu repito várias vezes o mesmo termo, eu demonstro pobreza de vocabulário.
E aí você vai começar a trocar, vai utilizar elementos coesivos, vai colocar pronomes, vai colocar sinônimos, vai fazer elipses, vai trabalhar assim. Às vezes, você vai perceber uma estrutura truncada. Putz, está meio estranho isso daqui. E aí imagina, se você que produziu o texto está achando estranho, imagina o avaliador. Óbvio que ele vai achar estranho. E às vezes é uma bobeira. É uma vírgula mal empregada, é um ponto mal empregado, é uma palavra que foi mal empregada. O que eu faço? Reescrevo, ora. Eu mudo a estrutura. É assim que funciona para a redação. E quando a gente pensa na interpretação do texto, se você fizer a leitura mental, vou fazer um desafio contigo. Você já deve ter feito isso. Se você já fez prova, não importa nem que tenha sido de concurso público, pode ter sido na escola, pode ter sido na faculdade. Você já deve ter percebido. Texto com 20, 30 linhas. Começou a ler. Chegou à linha 7, não está mais prestando atenção no texto. Não está mais. Já está pensando no papagaio, no periquito, na namorada, no namorado, na amante, sei lá em quem você está pensando, no feijão que deixou no fogo, mas você não está mais atento ao texto. Mas, por teimosia, continua a leitura. Chega ao final do texto e você faz assim, meu Deus, eu li sobre o que mesmo? Isso é natural. E aí você volta para ler de novo. O pior é quando você lê de novo e continua não entendendo. Então, qual é a técnica para não passar por isso? Para minimizar essa deficiência que as pessoas têm em relação à interpretação. A técnica é fazer uma leitura em voz alta. Leitura em voz alta, porque aí você lê mais devagar, percebe as pausas e as entonações, consequentemente compreende e interpreta melhor o texto. E uma outra dica importante é se familiarizar com a estrutura dos textos que são cobrados na prova. Uma coisa é a mania que a gente tem de fazer assim, professor, tal banca cobra mais qual tipo de texto? Aí eu vou te falar, ou qualquer outro professor. Existem excelentes outros professores de língua portuguesa, e aí você vai e pergunta para outro professor e ele vai te responder também. Só que isso vira um hábito. E cada vez que você vai fazer uma prova, cada vez que é uma banca, ao invés de você ir lá buscar por conta própria, você pergunta para o professor. Mas adivinha? E se perde. E aí chega o dia e você não está familiarizado. Então o ideal é você buscar por conta própria. Qual é a banca que eu vou encarar? Vai ao PCI Concursos, que é um site que disponibiliza as provas e os gabaritos das provas anteriores. É isso que ele faz. Você vai lá, baixa as provas daquela banca, dá uma olhada nos textos. Normalmente, a maioria trabalha textos dissertativos, mas tem bancas que trabalham charges, tirinhas, gostam de trabalhar o texto narrativo também, gostam de trabalhar um pouquinho de descrição. Então, você precisa se familiarizar e buscar as características. Quais são as características da narração? Quais são as características da descrição? Quais são as características da dissertação? Então, você precisa estar familiarizado com isso. Outra coisa importante, ler é muito bom, mas tem que ser uma leitura com foco. Então, se você é concurseiro e está lendo um texto, em determinados momentos vão aparecer palavras que você nunca viu ou que você já até ouviu, já falou, mas não sabe o conceito, não sabia a grafia, e nesse momento você tem que ficar esperto em relação à semântica. Tem questões de ortografia e semântica que é quase impossível alguém responder. Pega uma banca esperta, coloca ali umas palavras que você nunca viu na vida, como é que você vai responder aquilo? Às vezes nem eu vi aquelas palavras. As bancas são maliciosas, então qual é a técnica para tentar minimizar isso? Para tentar não cair nesse tipo de pegadinha. Toda vez que estiver lendo um texto, não importa se é uma prova, ou um jornal, ou uma revista, ou um livro, e aparecer uma palavra diferente que você nunca tenha se familiarizado, você vai pegar o caderninho do vocabulário, tem que ter, você vai anotar aquela palavrinha e ao lado você vai anotar o significado. Isso vai te ajudar para as questões propriamente de ortografia e semântica, mas também vai te auxiliar para a compreensão e interpretação do texto, pois se numa estrutura que tem uma frase, você não entende uma palavra, pela esperteza, você até pode conseguir ali entender o todo.
mas pode ser que não consiga exatamente porque não domina aquela palavra. Então você tem que ampliar o teu vocabulário e ainda vai te auxiliar numa produção textual. Agora, voltando aqui, já fiz todas essas técnicas, já li o texto em voz alta, vou partir para a questão para saber de fato sobre o que é a questão, se é de compreensão ou de interpretação. Se a questão for de compreensão, ela obrigatoriamente vai te jogar para dentro do texto. Como vai ser o comando dessa questão? Vai ser assim, ó, segundo o texto, de acordo com o texto, ou na linha tal, ou no período tal, ou no parágrafo tal. Então observe, a questão sempre está te jogando para dentro do texto. O que você vai fazer espertamente? Se a questão te direcionar, levanta as mãos para o céu. A questão te mandou para a linha 5, vá até a linha 5 e destaque o termo que está na linha 5. Sabe por quê? Porque a resposta está ali, ó, naquele entorno. Se você quiser, ainda pode fazer assim, ó, número 1 significa que a resposta da questão número 1 está ali. E se a questão número 2 te mandar para dentro do texto de novo? Só que agora, para a linha 18, você vai até a linha 18 e você vai marcar ali, ó, e vai botar o número 2, pois a resposta da questão número 2 estará ali. O que eu quero dizer com isso? Que basta ter calma e atenção, só isso, pois a resposta está dentro do texto. Então, qualquer pessoa alfabetizada é obrigada a acertar uma questão de compreensão. Agora, quando a questão é de interpretação, aí o bicho pega, porque vai além do texto, vai mudar completamente o comando, não é mais segundo o texto, de acordo com o texto, agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que, e por aí vai, Então agora, neste momento, você tem que se ligar que para uma questão de interpretação, já que vai além do texto, você depende do seu conhecimento de mundo. Infelizmente, conhecimento de mundo não se aprende no cursinho, nem presencial, nem online. Isso é bagagem de uma vida inteira. Então tem que ter lido bons livros, tem que ter escutado boa música, tem que ter visto bons filmes. Idade conta, uma pessoa de 40 anos é muito mais experiente que uma pessoa de 20. Tudo isso vai ser relevante. Viagens, tudo isso, experiências empíricas. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do digital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, né, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.